Bom dia. Eu peço desculpa pelo atraso, nós tivemos um pequeno problema. Eu queria agradecer, então, em nome do Centro Acadêmico de Economia da Facamp, também agradecer aos alunos, os associados do DCE e o DCE por essa parceria tão incrível que a gente está fazendo hoje, e durante toda a semana de economia também, claro. Também agradecer à coordenação de economia, especialmente ao nosso coordenador, o José Augusto Ruas, e também à direção do Facamp por proporcionar esse convidado, Diego Ramiro, e também como mediador e também nossa grande convidada, a professora Maria Paula. Então, Diego Ramiro, ele é um dos nossos ex-alunos da Facamp, que trabalha hoje nessa área de mercado financeiro, ele trabalha há mais de 10 anos na Miura Investimentos. Isso também é muito legal, porque a gente pode ter um grande exemplo de um ex-aluno da Facamp, e também nós temos a nossa professora Maria Paula, que ela participa faz parte do mercado financeiro há muito tempo também, que ela é professora também de vários cursos na graduação e pós-graduação na Facamp, atuando em áreas relacionadas a finanças e mercado financeiro. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Maria Paula, para a gente dar início a essa conversa sobre a popularização do mercado financeiro, principalmente durante a pandemia. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei super feliz de receber esse convite e é um prazer ainda maior poder falar com o Diego. Infelizmente, a gente teve algum problema com a Ana Laura, que ela não compareceu. Vamos ver se ela aparece daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou conversando com o Diego, porque tem muita coisa interessante para a gente falar com vocês e com todo mundo que está assistindo aí. Mandem as perguntas, é sempre super bem-vindo e muito gostoso poder interagir com todo mundo, né? Bom, o mercado financeiro, né, principalmente as operações em bolsa, né, elas têm se tornado muito, muito, muito comuns nos últimos tempos, né, e têm sido cada vez mais procuradas por pessoas que antes não se interessavam pelo assunto. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante para a gente tocar no assunto agora, porque com a entrada dessas novas pessoas, umas conhecem mais sobre o mercado, outras não conhecem, mas estão querendo conhecer e começar a operar no mercado. Então, isso causa um movimento grande em diversas áreas do mercado, né? Tanto em inovação de produtos, quanto na forma de atendimento dessas pessoas, o tipo de informação que tem que chegar até elas, né? Enfim, desde o começo de 2017, foram 1.600.000 novos CPFs na Bolsa, né, um aumento de 4 vezes aí o número de pessoas físicas operando na Bolsa, e eu gostaria de mencionar alguns fatores que eu acho que estão relacionados a esse aumento grande, e eu vou pedir para o Diego comentar na sequência os principais fatores que ele também enxerga. Eu enxergo que a queda da taxa dos juros, né, principalmente da Selic, nos últimos anos, contribuiu muito para isso, e aí, como a Thaís disse, né, principalmente agora durante a pandemia, como forma de incentivar a economia, as taxas de juros caíram bastante, e isso traz mais pessoas que buscam maiores retornos na Bolsa, né? Então, deixa todo mundo um pouco mais amante do risco, como a gente diz. O próprio surgimento das inúmeras fintechs nos últimos anos, que acabou levando a melhora do serviço prestado, né? As novas tecnologias, a facilidade de acesso às plataformas, o que também contribuiu para a redução das taxas, né, de operação, tanto corretagem, quanto algumas isenções de taxas mesmo, aí para falar de tesouro direto, né, que vieram a reboque aí, que não é ação, mas é renda fixa, está tudo no mercado financeiro e também se popularizou bastante. Eu acho que tem um fator importante para a gente mencionar, que é a nova geração, né, esse pessoal novo que está entrando no mercado de trabalho agora, que já vem muito mais propenso ao risco, um pessoal que vem discutindo a questão do empreendedorismo, que era uma discussão que nem na minha geração a gente tinha tão forte, então o pessoal que está mais propenso a assumir risco para ganhar mais retorno. E, por fim, eu queria destacar a questão da educação financeira, né, com iniciativas, inclusive, do Banco Central aí, para melhorar a educação financeira das pessoas, esse próprio surgimento de diversos youtubers, né, trazendo informação para as pessoas de uma forma geral, tem ajudado a popularizar o mercado. Diego, o que você enxerga desses fatores, como que isso tem impactado a Miura, e quais fatores você vê que as pessoas, quando procuram a Miura, elas destacam
na conversa com vocês, por favor. Bom dia, Diego. Bom dia, Maria. Bom, primeiramente queria agradecer em nome de todo mundo aqui da Miura, a você, a todo o DCE, o pessoal da Facamp. É sempre muito gostoso voltar para a faculdade onde se formou e poder falar um pouquinho da experiência que você teve e poder debater, porque ainda mais na faculdade onde você se formou, você acaba sendo, às vezes, até um exemplo do lado bom ou ruim para quem quer chegar. Então, agradeço muito aí o convite como a gente já está um pouquinho do tempo extenso, já vou direto à sua pergunta, mas acho que tem que contar um pouquinho uma história para entender quais são esses fatores. Hoje, quando a gente fala da popularização da Bolsa ou do mercado em si, eu acho que o principal fator é o que você comentou, taxa de juros baixa. Porque, querendo ou não, é um custo de oportunidade, né? Enquanto que eu fico sempre fazendo um paralelo. Quando a taxa de juros era Selic em torno de 14% ao ano, você imagina, vamos até tirar um pouquinho do mundo de bolsa, né? Imagina assim, para qualquer coisa que eu tivesse que ganhar mais, o meu custo de oportunidade teria que ser 14%. Né? Porque 14% eu brincando, eu em casa jogando videogame, comprando Tesouro Selic, ganharia 14% ao ano. Né? Então, eu lembro no começo lá da Miura, a gente montou a empresa em 2009, logo depois da crise, e taxa de juros estava um pouquinho menos, estava 12%. Eu lembro que para captar cliente era difícil, porque oferecer qualquer coisa para ele que não rendesse 1% ao mês não fazia sentido, porque isso o cliente tinha no próprio banco tradicional. Né? Então, mesmo produtos com taxas de inflações altas, o cliente em si nem olhava isso, né? Porque a rentabilidade em renda fixa era muito alta. O Brasil, historicamente, é um país de rentista. Sempre a gente tem a ideia de viver de renda, né? Eu lembro que eu fui criado pelo meu avô falou, filho, você tem que guardar um dinheiro, porque o dinheiro vai render em torno de 1% ao ano, mês, então você consegue. Se tiver 1 milhão, você rende 10 mil. Então, ainda tem muita gente que ainda tem essa ideia do 1% ao mês, que hoje, com o Selic a 2, eu estou falando de 0,13, 0,14 ao mês. Né? Então, baixou muito. Então, para mim, acho que essa popularização no mercado, primeiro, acho que se a gente for pensar, fazem já, desde 94, o Plano Real, uma estabilidade econômica faz com que as pessoas começam também a sonhar em empreender, porque quando você tem uma estabilidade, é muito mais simples, né, para a pessoa começar a pensar. Segundo, taxa de juros muito baixa faz com que as pessoas ousem arriscar mais, porque em ficar parado para ganhar 2 é uma coisa, ficar parado e ganhar 14 é outra coisa. E, como você falou, acho que todos os pontos, acho que não tem nenhum a acrescentar. Acho que a ideia da popularização das plataformas, dos trabalhos de assessoria, hoje é fundamental. Né? Hoje a gente vê muitos youtubers, muitos blogueiros, muitas plataformas que fizeram esse trabalho de popularização, de ensinar, porque aqui na Miura eu brinco, ninguém nunca nesses 11 anos batia na porta, olha, eu quero investir, eu quero comprar ação da Petrobras. Ninguém vinha aqui e me ligava, eu quero comprar. Nosso trabalho sempre foi muito, a gente montou lá em 2009 uma escola de educação financeira. Eu brinco que eu tinha que formar os meus clientes, tinha que ensinar o que era ação, o que é uma debenture, o que é tesouro direto, porque as pessoas não conheciam mais os produtos bancários, então a gente sempre teve esse trabalho de popularizar. Era mais difícil no passado, porque em contrapartida, você esbarrava numa rentabilidade muito alta. Mas agora, com uma rentabilidade muito baixa da renda fixa, as pessoas estão seguindo. E as plataformas em si hoje fazem um trabalho brilhante. Até hoje em propaganda, né? Hoje a gente vê a XP fazendo propaganda em horário comercial, BTG, Safra. Então, hoje tem muito mais plataformas oferecendo produto para os clientes, não só para os de uma instituição, de várias, e acaba fazendo com que as pessoas vão atrás. Então, acho que esses são os principais veículos para que popularizassem, e eu gosto de ressaltar que também a gente tem que ficar muito atento que essa popularização nem sempre traz a rentabilidade esperada, porque muita gente entra nesse mercado sem saber o que de fato é investir em ações, achando que vai ficar rico da noite para o dia e acaba se frustrando, perdendo e vendo que não é muito mercado. Até para comentar e voltar a palavra para você, Maria, hoje também é um dia especial, não sei se você chegou a dar uma olhada, hoje o investidor brasileiro vai ter acesso a ações internacionais. Hoje, quando a gente vai falar que o mercado se popularizou, a Maria comentou com vocês, aí hoje a gente tem mais de batemos 3 milhões de CPFs na Bolsa Brasileira, que até então esses 3 milhões só poderiam virar sócio de 400 empresas. Hoje é mais ou menos o número de empresas brasileiras listadas na Bolsa, 400. A partir de hoje, o investidor comum, ele consegue também, além de ter acesso a virar sócio de uma Magazine Luiza, do Bradesco, do Itaú, a mais de 647 empresas lá fora. Então, quem quer comprar Amazon pode, Facebook, Disney, a partir de hoje,
o investidor na Bolsa Brasileira consegue. Eu brinco que agora temos que contratar mais alguém aqui para começar a acompanhar mais de perto o mercado americano, as empresas de lá, porque de fato vale ressaltar que investir em ações, na verdade, é escolher uma boa empresa para ser sócio. É isso que a gente sempre vai falando. Então, voltando à tua pergunta, basicamente para a gente são esses fatores, principalmente a redução da taxa Selic. Ô Diego, e assim, você tocou no assunto das BDRs, né? Então, existe um movimento que vem junto, assim, né? Vem do lado da oferta e vem do lado da demanda, né? Dos serviços financeiros. Então, a gente está falando, olha, o número de CPFs aumentou muito, o número de pessoas que estão buscando o mercado aumentou muito, pessoas que nem sempre têm um conhecimento bom ou o conhecimento mínimo para começar operações, mas eles querem conhecer, eles querem fazer, alguns por uma ilusão errada, né, de que o ganho na bolsa é fácil. E até uma coisa que toda vez que eu vou dar aula aí de finanças, né, seja na pós, seja na graduação, a hora que eu entro, começo a falar de bolsa e tal, de derivativos, todo mundo fica, não, professora, mas então, se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer aquilo vai dar certo. Eu falo, não, gente, calma, né? Porque existe sempre aquela questão, se fosse tão fácil ficar rico assim na bolsa, eu não estaria mais trabalhando, você também não, né? A gente estava, comprando ações lá em Bahamas. Mas a questão é assim, do lado da demanda, tem uma demanda forte por pessoas que nem sempre conhecem o mercado. Do lado da oferta, a gente está vendo um aumento do número de instrumentos financeiros à disposição das pessoas, muito grande, inclusive as BDRs que você acabou de mencionar. Como que isso mudou a rotina da Miura, né? Vocês como assessores de investimento para atender essas pessoas, né? Como que a Miura atende esses novos investidores? Como que a Miura leva e oferece os serviços para esses novos investidores e como que vocês lidam com esses anseios dessas pessoas que não necessariamente conhecem tão bem, dada essa oferta enorme de produtos financeiros que a gente tem hoje em dia? Excelente pergunta, Maria. Eu falo que com muita responsabilidade agora. Quando a gente começou a empresa em 2009, a empresa de assessoria igual a Miura, nós éramos monoprodutos. O que eu quero dizer com isso? Eu só assessorava o meu cliente de bolsa. Então, o cliente vinha nos procurar e falava, eu só vou te ajudar a escolher boas empresas para ser sócio. Porque até então as plataformas só ofereciam para os seus clientes o produto de bolsa. Tanto é que até o nosso tema da palestra hoje é popular na pandemia. Quando a gente vai falar hoje, o meu cliente não está vendo só oportunidades no mercado de ações, tem muito oportunidade, como você mesmo disse, em outros produtos que está muito na moda agora, que é renda fixa corporativa. Não sei se esse nome é comum para todo mundo, mas o que é renda fixa corporativa? De vez em emprestar o dinheiro para um bancão, Bradescão e tal, eu vou acabar emprestando dinheiro para empresas. Então, eu vou comprar uma debêntures, eu vou entrar no instrumento chamado CRI, num CRA. Então, aumenta muito hoje a oferta. E, por consequência, o brasileiro ele não tem essa educação financeira e não conhece. E ele é muito atraído pelo que eu falo, pelo número nominal. Eu vou comprar vou virar sócio dessa empresa porque ela valorizou 100%. Eu vou comprar essa renda fixa porque ela paga 20%. As pessoas têm que entender que, no fundo, e aí esse é o trabalho da Miura, com muita responsabilidade, de explicar para esse investidor que, de fato, olha, quando você vai comprar uma ação, você vai virar sócio de uma empresa. Qual que é o risco de você ser sócio do Ike Batista? Existe a empresa do Ike ainda na Bolsa, foi passada, uma empresa MMX, chegou a valorizar mais de 1000% e depois caiu de novo. Mas, de novo, você acha que é arriscado ou não ser sócio do Ike? Você acha arriscado ou não ser sócio de um Pão de Açúcar? É mostrar muito bem isso. E no lado dos outros produtos, é explicar que, de fato, o que é ter um fundo garantidor quando você compra um fundo, um CDB, por que uma renda fixa paga mais do que a outra. São pequenas informações que a gente tem que acabar ensinando. E é meio uma dicotomia, né? A partir do momento que você vê taxa de juros muito baixa, essa oferta de produto aumentando, mês passado foi a maior captação da poupança. Ou seja, o brasileiro ainda ele tem a ideia de que poupança é investimento. Hoje tem mais de R$1 trilhão depositado na poupança. Uma aplicação que hoje, você sabe, os alunos sabem, o rendimento negativo. Hoje a rentabilidade da poupança é menor do que a inflação. Ou seja, quem tem dinheiro lá perde. E mesmo assim,
mostra o quê? O quão pouco o brasileiro tem de educação financeira. Porque eu acho que, assim, isso é uma opinião eu ainda sou jovem, mas nesses 11 anos que eu estou no mercado, quanto mais oferta, pior. Porque enquanto eu tenho poucos para escolher, eu acabo até olhando, porque o brasileiro, ele é um pouco... Assim, ele não gosta de números. Primeiro a gente vai voltar, quando a gente vai falar de educação financeira, falar de dinheiro, falar de número, ainda é um tabu. Não se fala de dinheiro em casa. Marido e mulher às vezes não gostam de falar quanto ganha, ou se rende, os filhos não sabem, ainda é um tabu. Então, quando a gente vai e começa a ver várias ofertas, as pessoas falam, não, deixa, o que eu conheço é a poupança. A poupança é isento, deixa na poupança. Quando eu tiver tempo, eu estudo alguma coisa, porque acabamos de falar que, além das empresas brasileiras, tem empresas estrangeiras, tem CRI, tem CRA, tem debênture, enfim, tem N produtos para acabar investir. Então, o cliente ele acaba ficando um pouco receoso. E o nosso trabalho na área de assessoria é fazer o quê? É ensinar os clientes em cada um tipo, entender primeiro o perfil, né? Porque nem todo mundo, a gente vê esses 3 milhões entrando agora, bateu 3 milhões na bolsa, nem todos esses que entraram na bolsa têm perfil para investimento em ações. Muitos desses entraram na onda ou de um amigo ou de algum post que ele acabou vendo e pela falta de informação ele falou, poxa, deixa eu tirar de lá, vai se frustrar. Eu gosto de dar um exemplo, eu tenho alguns clientes que falam, Diego, não me importa ganhar 1% ao ano, eu não posso ver nunca o número que eu tenho dar R$ 1 a menos, isso me faz mal. Então, a gente tem que entender que o mercado de renda variável, de ações, não é para todo mundo. Né? Mas as pessoas acabam numa ânsia, o que a gente estava até comentando um pouquinho fora do ar, eu brincando que a gente deu uma palestra antes de começar nosso bate-papo aqui online, que muita gente busca uma fórmula mágica sem saber o que é. Então eu gosto de brincar que o trabalho da Miura é mostrar que não existe essa fórmula mágica, né? Vou mostrar a minha idade, né? Quando eu era mais jovem, tinha o Mr. M no Fantástico, o cara que contava o truque da mágica. Eu falo que o nosso trabalho aqui é contar o truque, que não existe esse truque. Que, na verdade, o cara ganhou porque a ação da empresa valorizou. Por que Magazine Luiza, que foi um case famoso, subiu tanto? Porque você tem que entender que na verdade, a empresa investiu numa área de e-commerce que até então não era, e foi um caso de sucesso, mas foi uma dentro de 400. Nem todas. Eu brinco que o meu cliente liga para mim e fala assim, qual que é a próxima Magazine para eu investir? Porque ele quer sempre a fórmula mágica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesses pontos, e aqui do lado da Miura, hoje nós somos em 23 assessores, conversar com os nossos clientes. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 1.500 clientes hoje espalhados, e com todos, nem todos têm investimento em ações, porque nem todos querem e não têm o interesse de ter esse tipo de investimento. Por quê? Porque, lembrando, é um investimento de risco. As pessoas estão entrando num mercado que é de risco. Risco não necessariamente vai perder dinheiro, mas pode. A ideia de você buscar novos investimentos, mas conhecer um pouco mais. Então, a educação financeira, eu acho que é a principal dica que eu dou. E sempre que eu falo para qualquer cliente que nos procuram aqui, amigo, ex-aluno, eu também acabo sou professor de MBA, e falo para os meus alunos assim, pessoal, nunca busque uma única fonte de informação. Nunca um único youtuber, um único blog, uma única corretora, uma única plataforma. Veja mais opções. E tem acho que essa é a maravilha do mercado que a gente está vivendo agora. Tem muita informação para buscar. Tem. Né? Mas muita informação. Então, a questão da muita informação é assim como a gente tem falado e visto em diversas áreas, né? Não só no mercado financeiro. Esse ponto que você tocou é super importante, porque tem muita informação, e uma coisa que eu sinto particularmente é que também tem muita informação que não tem boa qualidade, né? Hoje em dia tem muita gente falando coisa boa, mas também tem algumas pessoas falando coisas que não são tão boas e que levam um comportamento errado, uma expectativa errada dos novos investidores, principalmente, né? Porque quem está no mercado há mais tempo, mesmo que não conheça profundamente as questões financeiras, né, ou a teoria financeira, já sentiu que não é exatamente daquela forma que funciona. Mas quem entra agora e vê pessoas falando, ganha 1 milhão em 6 meses, né? Se você fizer isso, aquilo, é muito difícil, né? Da gente administrar isso. Então, eu acho que uma questão importante para a gente comentar aqui é como que esse novo investidor, Diego, ele vai perceber o que é boa informação e o que não é. Porque eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Eu comecei a auxiliar um amigo
né, a entender o mercado, etc. Ajudei ele a escolher alguns fundos, e aí, no mês, a carteira dele deu 9,8% de rentabilidade. Aí ele me ligou e falou, nossa, Maria Paula, que coisa maravilhosa, como que eu não sabia disso antes? Então, se for assim, daqui um ano eu vou ter tantos mil reais. Eu falei, não, então você não entendeu nada do que eu expliquei, porque não é assim. Então, como que esse novo investidor pode filtrar melhor esse monte de informação que tem aí, esse monte de pessoas prometendo riqueza, retorno fácil, ao mesmo tempo que tem tantos outros que, de fato, são muito bons, né? Eu acho que isso é um mal não só desse nosso mercado, mas um mal do momento, o famoso fake news, né? Fake news nesse nosso mercado é avassalador. Pessoas vendendo cursos por preços de milhares de reais, oferecendo rentabilidade mágica. Você consegue ver empresas que oferecem, compre meu relatório, eu vou te ensinar a ficar rico em um ano. Isso tem muito, assim. O que a gente fala é que, infelizmente, é uma área onde falta muita educação, que é a educação financeira. Então, a dica básica é sempre buscar sites confiáveis. Então, empresas que vocês conhecem, que têm credibilidade no mercado, própria mídia especializada, tem várias hoje que a gente segue. Então, você começa hoje o Valor Econômico, você tem Infomoney, você tem Exame, Money Times, tem alguns sites, mas eu sempre falo que a pessoa tem que saber, de fato, da onde está vindo aquela informação. Buscar um pouco mais, não ser raso. Ainda mais acreditar no algo que não tem. Eu falo, se você tiver na sua cabeça que o investimento mais seguro no Brasil rende 2% ao ano, que é a Selic, qualquer coisa acima disso, o cara te oferecer 20%, 10 vezes mais, tem alguma coisa de errado, alguma coisa de alto risco. E um exemplo muito simples, acabou a acontecer, acho que há uns 4, 5 meses atrás, logo que aconteceu a pandemia, o pessoal começou esse mundo de Bitcoin, criptomoedas, que as pessoas começam a falar, não, vamos investir em criptomoedas, porque eu vejo que dá para ganhar aí em torno fácil, de 1 a 2% ao dia, 24 ao mês, né? O pessoal, não, mas isso é garantido, porque o cara faz, enfim, um algoritmo, existe tudo. Aí eu falava para o meu cliente assim, eu tentava mostrar para ele que como isso não era fora da lógica. Eu falava assim, vou dar um exemplo simples para vocês. Já ouviu falar na Argentina? Já. Você sabe quanto que rende o Tesouro Selic? Até uma maneira, não existe isso, mas só para ficar na mesma linguagem. Na Argentina, isso foi lá na época em maio. No Brasil, só para pensar, o Brasil rende 2%. E a Argentina? 80% ao ano. Você quer ganhar 80% ao ano? Não, Diego. Mas se eu botar na Argentina, meu dinheiro vai quebrar. Tá bom, então, se a Argentina você acha que vai quebrar, paga 80% ao ano, você dividir por 12, vai dar algo aí de 6% ao mês. Se o cara vai te dar 20% ao mês, o que você acha que é mais arriscado? Então, não existe isso. A fórmula mágica, a gente tem que sempre ter, se eu não tiver uma base do ponto tá, porque mudou muito, viu, Maria? Há 6 anos atrás, eu falava para o meu cliente que eu conseguia uma renda fixa dele rendendo 18% ao ano, era fácil. Na época do final do governo Dilma, tinha-se, como Selic a 14%, se você tinha aplicações rendendo 18% ao ano, mas hoje eu falo para você que existe uma renda fixa que rende 18% ao ano no mundo de 2, 9 vezes mais, você tem que ver que o risco aumentou. Isso não é fácil explicar para as pessoas, porque, de novo, as pessoas não têm educação financeira e elas querem aquela fórmula mágica. Então, resumindo e sendo mais direto, buscar mídia especializada. Isso é muito simples. Hoje, todos os grandes bancos e veículos acabam tendo hoje uma ferramenta de educação financeira, uma aba de educação financeira. Vale ressaltar que hoje as grandes plataformas, o BTG hoje é dono da Exame, a XP comprou a Infomoney. Isso que eu quero dizer é o quê? Que as grandes plataformas também têm seus veículos e que a gente tem que olhar sempre com o viés da dúvida. Né? Nem tudo que a gente lê a gente tem que acreditar. Mas por isso que a minha dica no começo é olhar mais uma ou duas ou três formas e buscar pessoas especializadas. Empresa igual a Miura, hoje a gente não cobra nada para dar assessoria para os clientes, mas igual a Miura tem mais de 2.000 no país. Buscar professores da área, então, muito, na época eu era estudante, comecei em 2008, estava o Lício continua na faculdade, eu vi sim, o Lício foi até uma das mesas de orientação minha na minha monografia final, e foi um momento de 2008, minha família tinha começado de novo esse canto da sereia. Em 2007 o Brasil ganhou o grau de investimento, então agora o Brasil é o país do futuro, vai ter Copa, Olimpíadas, aqui vai. Minha família extremamente conservadora resolveu investir na Bolsa. Não preciso contar que a gente foi conversar, eles falaram, isso é arriscado, isso aqui, mas mesmo assim, novo, falei, não, vamos colocar o dinheiro. Resumindo a história,
perdemos quase todo o dinheiro que a gente tinha de renda fixa nisso. A Miura nasceu disso. Eu falei que nunca mais ia ser enganado e entrar em alguma coisa que eu perdi. Então, a Miura é fruto da inexperiência e da ingenuidade de acreditar que existe um investimento mágico. Eu falei, a partir daí a gente acabou montando por causa disso. Se eu tivesse ouvido, por exemplo, o Solício ou outros, talvez eu entrasse com um pouco menor, não é? A ideia não coloque todos os seus ovos numa cesta. Existem várias frases de efeito que a gente conhece, mas na hora de fazer a gente é meio que ganancioso. Não, tudo bem, mas agora eu vou colocar tudo ali porque eu quero ganhar muito. Então, esse acho que é o ponto. Eu vou pegar seu gancho aí de colocar todos os ovos numa cesta só, e aí eu vou buscar as perguntas do Gusta e do Michel, que estão aqui no YouTube, que é o seguinte: o Michel, ele veio e perguntou se sobre o momento ideal para investir em fundos imobiliários, né? Perfeito. E o Gusta veio e completou a pergunta dele com a seguinte questão: no meio desse monte de oferta de instrumentos financeiros diferentes, como dosar ou equilibrar esses diversos instrumentos que a gente tem em uma carteira? Então, assim, eu quero pegar um pouquinho do seu gancho para você comentar sobre isso com eles, mas isso, principalmente aí para responder para o Gusta, também não tem fórmula mágica, né? Não existe uma composição ideal. Existe, assim, o que é ideal para o seu perfil, como o Diego já comentou. Não existe uma fórmula mágica do que é ideal agora, vai ser ideal sempre. Essas coisas mudam ao longo do tempo. Então, Diego, por favor, comenta um pouquinho dessas grandes classes de ativos que a gente tem hoje. Tem tido muita... eu entendo, assim, a pergunta do Michel sobre os fundos imobiliários, por quê? É uma coisa que está um pouco na moda. Se você abrir Infomoney, todo dia eles colocam alguma coisa de fundo imobiliário. Se você abrir uma outra plataforma, todo dia eles colocam lá sobre fundo imobiliário. Eu, particularmente, tenho receio com fundo imobiliário. Não é um tipo de ativo que eu gosto muito. Eu acho que existem outras coisas melhores. Mas cada investidor tem o seu perfil e, de acordo com o momento, o perfil do investidor, a gente tem uma forma de dosar essa questão de todos os ovos na mesma cesta, como o Diego falou agora, que é o que a gente chama na teoria financeira de diversificação de ativos, né, Diego? Então, se você puder passar um pouquinho assim sobre todos, porque também a gente tem muita gente que está assistindo agora aqui que também está querendo entrar na bolsa. Então, faz um overview aí para o pessoal e fala um pouquinho da questão da diversificação, por favor. Perfeito. Tem quanto tempo, Maria? Umas 2 horas para responder essa? Não, pelo amor de Deus. Eu falei, não tem fórmula mágica, hein? Ó, tô brincando. Um gostinho, assim, para eles começarem a entender, Diego. Eu tô brincando, eu vou ser bem sucinto. Acho que na hora que eu estiver falando das classes, aí eu respondo a classe do fundo imobiliário, que no meu modo de ver, contra a da Maria, eu gosto muito, mas é por um lado da minha família vidária construção civil. Então, é uma coisa que eu fiquei muito empolgado. Mas o que a Maria falou e está comentando é extremamente importante. Acho que, primeiro de tudo, antes de você pensar em montar a alocação perfeita, é conhecer o seu perfil. Mas muitos me perguntam, Diego, eu nunca investi, então não sei nem qual que é o meu perfil. Né? Eu não conheço as classes. A ideia é, começa a experimentar um pouquinho. Então, primeiro de tudo, quando a gente vai começar o primeiro investimento, quero conhecer algo fora. O que a gente começa sempre o mais básico de uma carteira, a gente vai falar qual que é o investimento mais seguro. Sempre tem que partir do mais seguro para o mais arriscado, porque a máscara do mercado é risco-retorno. Quanto mais risco eu corro, teoricamente eu tenho que buscar maiores retornos. Hoje, então, começando hoje para um cliente conservador, a gente indica o Tesouro Selic, que me rende 2% ao ano. Eu sou uma pessoa que sou extremamente avesso à poupança, por 2 motivos. Perdi dinheiro com o Bamerindos, meu avô tinha feito uma poupança no Bamerindos, e o Bamerindos quebrou. Então, não sei se todo mundo lembra, não existia fundo garantidor há um tempo atrás, começou só depois dos anos 2000 para frente. Então, e a poupança, não sei se vocês sabem, rendem menos do que o Tesouro. Hoje a poupança rende 70% do Tesouro. Então, o Tesouro é mais seguro e rende mais. Então, vamos lá. Começar a alocação. Poxa, deixa eu entender o que é Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto, pessoal? Nada mais do que eu emprestar o meu dinheiro para o Tesouro Nacional.
para o Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro quebrar, Itaú quebrou, o Bradescão quebrou, as empresas quebraram, então eu tenho que entender primeiro que eu estou emprestando. Quando a gente for falar do mundo de investimento, sempre tem duas categorias, né? O que a gente fala, renda fixa e renda variável. Renda fixa, eu empresto e quero, em contrapartida, receber uns juros por isso. Eu emprestei, eu quero receber. Minha relação é de emprestador. Quando eu vou para o renda variável, eu sou dono. E não estou falando só de bolsa, ser dono de empresa. Muitos aqui viajam para o exterior e compram dólar. E aí sobra o dólar na carteira e fala, ó, perdi dinheiro, porque sempre quando eu preciso vender está mais barato que eu comprei. Mas o dinheiro é seu, o dólar você vai vender a hora que você quiser. Investimento em ouro, por exemplo. Muita gente fala, investimento em ouro é conservador. Investimento em ouro é renda variável. O preço do ouro pode oscilar para mais ou para menos. Em momentos de crise, as pessoas compram para um porto seguro como ouro e ele pode subir. Em momentos de euforia, o pessoal deixa de ouro, ou seja, entendeu o que é renda fixa, o que é renda variável. Mas passando pelas classes de ativos, quando a gente começa de renda fixa, vamos entender, quanto maior for o risco para quem eu estou emprestando, maior deve ser o retorno. Hoje não temos muita classe, até a gente pode de uma forma bem genérica. Você pode emprestar para o Estado brasileiro, no caso do Tesouro, você pode emprestar para bancos, que é o famoso CDB, LCI e LCA, que são os produtos bancários, né, e letras financeiras quando são empresas aí no setor financeiro, né, por exemplo, essas financeiras que emprestam, o Omni da vida, e você tem também emprestar para empresas, né, que é na forma de debêntures. Então, eu vou falar, comprar tesouro, comprar CDB ou comprar debêntures, estamos falando tudo de renda fixa. O que vai mudar é o risco para quem eu estou emprestando. Uma é para banco, outra para o Estado, outra para a empresa. Então, tem que conhecer que empresa. E aí, a partir disso, Maria, eu vou mostrar para o meu cliente, e existem hoje, como o mercado está popularizando, debêntures a partir de R$1.000. Então, eu começo a ensinar ao meu cliente, ele falando, eu digo, sou extremamente conservador, sempre gostei de renda fixa. Tá bom, então, sua renda fixa, quando você diz, é emprestar para o banco. Sabia que você pode emprestar para a Vale, para a Petrobras, ou para uma Eletropaulo e ganhar um pouco mais, 4, 5 vezes mais, porque você está emprestando, mas não tem a segurança do fundo garantidor e por isso rende mais? Ah, não conheço, vamos lá. Então a gente começa eu falo, a experimentar com valores pequenos, um percentual menor da carteira. Uhum. E a partir daí, você vai para um outro classe de ativo, depois que você sai do mundo de renda fixa, você acaba investindo no mercado de renda variável, culminando no que a gente dá nosso papo agora, no mercado de bolsa de valores, que é buscar boas empresas para ser sócio. Um exemplo muito simples, né? A pessoa tem conta no Itaú, ela pode emprestar dinheiro para o Itaú via CDB ou ser sócio do Itaú e comprar ações do Itaú. O risco, se o banco quebrar, praticamente vou perder o meu dinheiro. Então, assim, a minha relação só vai mudar. Ou eu vou ser emprestador ou vou ser dono. Isso a gente precisa entender. E como que a gente acaba fazendo isso? Aqui no caso da Miura, a gente vai dando, eu brinco, pílulas para o cliente ir sentindo o seu perfil, porque muita gente fala, não conhece o perfil porque não tem a desinformação. E aí chega na pergunta do fundo imobiliário, que eu falo, entre renda fixa e renda variável, surgiu o fundo imobiliário, que para mim eu gosto muito, porque ele é os dois mundos. Ele tem o mundo da renda fixa e o mundo da renda variável. Porque quando a gente vai falar de fundo imobiliário, para todo mundo entender, assim, a gente poderia bater um papo grande sobre fundo imobiliário, porque existem vários tipos de estruturas, mas o mais comum, quando o pessoal vê, é aquele fundo imobiliário no qual eu tenho um imóvel e ele já está alugado, então eu tenho rendimento em cima dele. Não sei se todos sabem, o Shopping Dom Pedro aqui em Campinas, ele é um fundo imobiliário. Se vocês quiserem ser donos do Shopping Dom Pedro e ganhar o aluguel do shopping, pode comprar ele listado na bolsa, o Shopping Dom Pedro é. Qual que é o risco de eu perder dinheiro com o Shopping Dom Pedro? Poxa, aí eu tenho que ir no mercado. As lojas fecharem, vender menos. Então, cada fundo imobiliário. A grande vantagem, e por que o fundo imobiliário está tão na moda? Porque é sempre um trade-off. Quando a taxa de juros baixa, crédito imobiliário fica mais barato. Então, e o brasileiro, historicamente, ele gosta de imóvel. Ele ganhou muito dinheiro com imóvel. E qual que é o problema do imóvel? É a liquidez. Nem sempre, quando eu quero vender, eu consigo pelo preço. E o fundo imobiliário, ele matou essa questão da liquidez, porque eu posso vender o meu imóvel em pequenas cotas. Então, coloquei lá R$100.000 virei sócio, virei dono do Shopping Dom Pedro, botei R$100.000. Eu não preciso vender os 100 mil a hora que eu quiser. Posso vender em cotas, eu consigo ganhar liquidez e, da mesma forma, conseguir ganhar o aluguel. E nesse momento, por que os fundos imobiliários estão tão na moda? Por quê? Porque com a taxa de juros a 2%, a maioria dos fundos imobiliários estão pagando o aluguel na faixa de 6%, 7%. E para a pessoa física, ele é isento de imposto de renda. Então, é uma rentabilidade muito superior. Mas, de novo, e eu acho que é importante, a Maria colocou bem certo, ela não gosta muito. Por quê? Porque a gente tem que entender que, quando eu compro um fundo imobiliário, qual que é o meu risco?
é para quem o meu imóvel está alugado. Será que aquele cara que alugou meu fundo imobiliário, ele vai continuar me pagando o aluguel? Todo esse ponto a gente tem que acabar vendo. Tem muitos bons, né? Existem hoje fundos imobiliários, tem inquilinos que a gente chama AAA, está alugado para Redditor, para próprias agências bancárias. Aí, se você conhecer um pouco mais o perfil do seu inquilino, você acaba investindo. Por isso que tem muita gente que é feliz com o fundo imobiliário e tem muita gente que perdeu dinheiro com o fundo imobiliário. Por quê? Porque acreditou que ia ganhar, ia dobrar o patrimônio dele. Hoje, fundo imobiliário, qual que é o grande risco dele? O mercado imobiliário. E com taxa de juros a 2, a tendência, não posso afirmar que vai ser uma maravilha, é que os fundos imobiliários eles tendem a ter uma performance melhor, porque o Brasil vive há 4, 5 anos uma estagnação no mercado imobiliário. Então, os preços não sobem. A tendência é que com taxa de juros mais baixa, as pessoas busquem como classe de ativo brasileira conservadores de imóveis e o metro quadrado tende a subir. Mas estamos saindo de uma pandemia, o Brasil não tem dinheiro, isso não é para já. Mas a grande vantagem é os aluguéis. Por quê? Porque aquela pessoa que quer ir para o mundo de renda variável, mas não conhece, ela fala, poxa, eu comprei uma cota de um fundo a R$100, ela está 90, estou perdendo 10%. Mas enquanto isso, lembrar, você comprou um imóvel, ele está alugado, vamos ganhar essa taxinha. Eu dou para terminar e concluir a minha frase sobre fundo imobiliário. Quando eu compro um fundo imobiliário, eu falo para o meu cliente assim, imagina que você está no seu prédio, você mora no 10º andar, seu apartamento vale R$1 milhão, o vizinho de baixo ele vendeu o mesmo imóvel igualzinho o seu por 900 mil. Você não acha, no primeiro momento, que o seu desvalorizou? Você pensa, nossa, coitado, vendeu porque está precisando de dinheiro. A gente nunca acha que o nosso desvaloriza. O fundo imobiliário, por ele ter todo dia, você sabe de fato quanto é o preço daquele imóvel no dia, eu fico ou feliz ou triste, porque todo dia me dá um preço no meu imóvel. Porque quando é o nosso físico, eu nunca vou ter o preço, só vou ter o preço quando eu for querer vender. Pode ser daqui 3, 4, 5 anos. O fundo imobiliário tem um preço todo dia do meu. Ou eu fico feliz, ou eu fico triste. E, de novo, é um sentimento que as pessoas têm. Eu tenho muito cliente aqui, muito cliente de Campinas, que são investidores vorazes de imóveis físicos. E a gente já vem falando para ele, olha, não adianta ter muito imobilizado, a liquidez é baixa, vamos com esse fundo imobiliário. Muitos adoraram, e hoje estão desinvestindo. E outros odiaram, falaram assim, não, eu não consigo todo dia ver, subir o meu imóvel, cair meu imóvel, não, eu gosto lá de deixar o meu imóvel, eu falo, é que o senhor não gosta de ver o preço todo dia. Então, de novo, volta ao começo da pergunta de perfil. Então, tem muita gente. Hoje, então, só para, de todas as classes que a gente falou, renda fixa, tesouro, banco, empresas, renda variável, ser sócio de empresas, posso ter moedas como investimento, posso ter o ouro como investimento, eu tenho que entender que nessa classe de ativos eu acabo sendo o quê? Dono, e eu escolho o melhor momento. Mas para escolher o melhor momento eu tenho que conhecer. Por que eu comprei o ouro? Por que eu comprei a ação da Petrobras? Por que eu comprei dólar agora? E por isso a informação é muito importante. E aqui, no caso da Miura, a gente gosta de ir instigando o cliente. Você não fala, vamos colocar um pouquinho. Você tem 100 mil, vamos colocar aqui R$1.000 só para você conhecer. Aí você vai, não gostei, ok. E a gente vai fazendo muito isso hoje na tentativa e erro, respeitando o perfil do cliente. Porque também, se você não ousar, Maria, você não vai conhecer nada de diferente, vai ficar no tradicional e como poupança, eu comentei, investimentos recordes na poupança no mês passado. Essa estratégia de vocês de ir dando pílulas, né, como você disse, de diversos ativos para os clientes, é boa porque isso faz com que o próprio cliente vá buscar entender o que está acontecendo com aquele pedacinho do dinheiro dele, né? Exato. Então, isso é legal, sem ele ter um grande impacto, né? Perfeito. De uma vez só. Legal. E uma coisa que você falou do fundo imobiliário aí que é importante as pessoas entenderem, na verdade, duas eu gostaria de destacar. Primeiro, existem diversos fundos imobiliários, inclusive de diversos setores de imóveis. Exatamente. Então, as pessoas falam fundo imobiliário como se fosse tudo a mesma coisa, não é? Perfeito. Então, para os novos investidores que quiserem fundos imobiliários, entendam que tipo de imóvel que está por trás daquele fundo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E a segunda coisa importante que você mencionou aí, mas eu quero só dar uma organizada, é o seguinte: quando você compra um fundo imobiliário, você tem o ganho de provento, que é esse ganho todo mês que você tem lá a distribuição do retorno do fundo, né? Que entra o retorno, e também tem o que a gente chama de ganho de capital, que pode ser um ganho ou uma perda, que é eu comprei o fundo imobiliário, eu paguei R$100 pela cota. Quanto que vai estar essa cota quando eu quiser me desfazer do fundo imobiliário, né? Que pode estar mais alto, então você pode ter um ganho não só com os proventos, mas com o próprio valor da cota, ou ele pode estar mais baixo
E aí, o ganho da cota, ele tem imposto, o que a gente não paga imposto do fundo imobiliário são os proventos que a gente recebe ao longo do tempo, né? Perfeito. Então, é importante as pessoas terem isso na cabeça, porque não é tudo igual, né? Então, o que o Diego falou que é perfeito é o seguinte: fundo imobiliário, ele mistura um pouquinho de renda fixa com renda variável. Inclusive, a rentabilidade dele e a forma de tributação dele também mistura um pouquinho dessas duas questões. Isso é super legal. Agora, Diego, eu tenho uma sensação que é a seguinte: com a nova entrada de todos esses novos CPFs, de pessoas que talvez não conhecem o mercado, e agora eu vou puxar para as ações de novo, porque o pessoal está indo muito em cima das ações, porque é o mais fácil de entender a princípio, né, na cabeça deles, assim, eu entro, compro, vendo ação, vou ganhar dinheiro, que a gente já falou que não é bem assim, mas a princípio é assim. Esses novos investidores, eles costumam começar operando principalmente as blue chips, né? Que são as ações que têm mais negociação na bolsa, então são as mais famosas, Petro, Vale, Gerdau, Magazine Luiza, né? Essas que o pessoal normalmente negocia mais. Existe uma teoria de finanças, né, ou um segmento da teoria de finanças que fala das finanças comportamentais. Então, as pessoas entram para os ativos que elas conhecem mais, e isso acaba gerando distorções de preços, inclusive por o que você falou faz um tempinho, já acho que no começo da nossa conversa, que é o seguinte: as pessoas veem, Magazine Luiza rendeu 70%, beleza, vou comprar Magazine Luiza, né? Porque ele acha que aquilo vai continuar rendendo 70% e isso não necessariamente acontece. Então, essa entrada em massa nessas ações que se valorizaram muito nos últimos tempos, que as finanças comportamentais explicam e tal, elas acabam gerando ainda mais distorção de preço. E aí a gente vem para uma parte da forma de você escolher a ação, que as pessoas sempre perguntam muito, né? Que é a famosa análise técnica versus análise fundamentalista. Então, o analista técnico, ele quer operar justamente essas distorções de preço. Então, tem muita gente entrando agora, muita gente comprando Magazine Luiza, o preço da Magazine Luiza começa a crescer, não necessariamente porque a própria Magazine justifica aquilo, mas uma distorção de preço. Em compensação, os analistas fundamentalistas, eles olham a empresa, os fundamentos da empresa, né, o que a empresa está fazendo para justificar aquele preço, e com base nisso, se você tem ou não que comprar a ação daquela empresa. Então, essa nova entrada em massa desses novos CPFs, que gera ou pode gerar distorções de preços, ela facilita o trabalho do analista técnico e dificulta o trabalho do analista fundamentalista ou não? Com certeza, né? Hoje, eu vou dizer a minha experiência. Eu não sou muito fã da análise técnica. Eu digo, dou aula de análise técnica, mas não sou muito fã. Eu sou muito mais fundamentalista, que para mim, meu perfil, se eu estudar a empresa e comprar, se ela subir ou cair, eu prefiro acreditar no fundamento dela. E às vezes eu falo que eu gosto de escolher. A análise fundamental é bom para você escolher qual empresa ser sócio, e a técnica vai te dizer qual é o melhor momento para entrar. Eu brinco assim, eu gosto de usar essas duas formas. Mas no caso do analista técnico, ele gosta de falar que tudo da empresa está no gráfico, porque os agentes são pessoas sábias, os agentes econômicos, então se eles estão comprando tem alguma informação, então o gráfico ele vai mostrar o histórico do comportamento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, é o que você falou, porque acaba inflando, e mais do que isso, não é só a entrada, eu acho que a entrada, Maria, de novos investidores até ajuda, porque poucos investidores acabam gerando baixa liquidez, e qualquer uma operação, se um cliente imagina uma ação não está mexendo, tá? Não mexe nada, não tem negócio lá. Tem um comprador a 10, vendedor a 11. Aí uma pessoa foi lá e comprou a 11, significa que essa ação subiu 10%. Eu não precisei de muita gente para criar esse número no gráfico. Foi uma pessoa que fez isso. Então, quanto menor a liquidez, muito mais cuidado. Aí a análise técnica ela é extremamente arriscada se você não olhar o volume do que está sendo operado. Se tem muita gente entrando, poxa, deixa eu entender o porquê que então tem muita gente. A ideia é muita gente entrando, a massa sabe, né? As pessoas têm informação, então se tem muita gente comprando, é por algum motivo, se tem muita gente vendendo, é algum motivo. Mas se tem poucas gente comprando ou vendendo, ou isso o gráfico ele acaba não vai mostrar se é muito ou pouco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a análise técnica, ela hoje tem muita gente que
que gostam da área externa, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa questão de liquidez. Eu gosto de falar que com a entrada de novas pessoas é para ficar um pouco mais fácil e um pouco mais fácil de interpretar. O caso do que você comentou é sensacional. Muita gente acaba entrando numa empresa sem nem olhar ela, porque ela fala que o gráfico está bonito de comprar. Eu acho meio esquisito. Eu 11 anos, eu acho meio esquisito. Não, vou comprar porque o gráfico está bonito. Nossa, que legal, né? Assim, poxa, mas você não olhou que empresa que é? Não sei, mas essa empresa está entrando em recuperação judicial. Não, mas ó o gráfico. Formou uma tendência de alta bonitinha aqui embaixo, comprar, virou um suporte. Enfim, é uma teoria que a gente tem que respeitar, mas tem, como tudo, tem que olhar os dois lados. E o maior vilão da STF é a falta de liquidez, que acaba podendo deixar as pessoas achando que está entrando numa tendência e de fato não é. Então é muito mais preocupante. Por isso que volta ao começo. Independente da estratégia ou da corrente que você está usando, se é fundamentalista ou é gráfica, o grafista, o técnico, que é o nome correto, saiba onde você está investindo. Esse é o principal. Se você souber, não, eu vou comprar Magazine, mas deixa eu entrar no gráfico para saber se historicamente eu estou comprando lá em cima ou lá embaixo. Ok, se você quer ser sócio da Magazine, você entendeu. Será que agora é um bom momento? Aí o gráfico pode te ajudar. Mas entrar só porque um amigo falou que Magazine está subindo, ou porque ele viu num fórum, né, ou num blog, ou no canal do YouTube, que o canal foi, não sei o quê, é furada. Literalmente. Furada. É furada porque, de novo, tem um livro, não sei se você usa aí com seus alunos, mas eu gosto muito, Axiomas de Zurique, não sei se você já viu um livrinho. Não. São dos banqueiros de Zurique, eles escreveram um livro chamado Axiomas de Zurique, e para tentar dar as ideias de como eles ganharam muito dinheiro, né? E é um livro extremamente falado psicológico, não tem técnica, né? É tudo psicológico. Ele fala uma frase que eu acho muito, muito legal no livro. Ou você tem uma estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. Com certeza. Ou se você não tem uma estratégia, você está entrando por algum motivo, isso não é só em ações, é em qualquer coisa na vida. Vou abrir. Quando eu saí da Facamp, a ideia, muitos amigos meus tinham igual o sonho de empreender. Eu quis empreender na área financeira, outros quiseram abrir franquia. E as pessoas não sabiam, vou abrir uma. Era comum na época, franquia do Subway. Vou comprar um Subway, porque eu ouvi um amigo. Eles não, de novo, o brasileiro quer a fórmula mágica, não só nas ações, mas em qualquer coisa. Então ele olha, não, porque olha como valorizou nos últimos 6 meses a franquia do Subway, vou comprar daqui a um tempo. Ele, de novo, ele não tinha uma estratégia por que essa? Porque ele viu que subiu. Ele não foi estudar se o mercado onde ele tinha, a praça se já tinha concorrente. Comum aqui, há 2 anos atrás, o mundo de paleteria, não sei se a gente brinca aqui, é paleteria, agora é hamburgueria, qual que é a próxima que tem? As pessoas, elas não entendem. Tá todo mundo comprando paleteria, vou montar a minha. Tô montando hamburgueria, vou montar. Esse movimento, se você não tiver uma estratégia clara, estudar, e isso, por isso que eu falo, porque eu estava fora do ar brincando, né, que nosso trabalho é um pouco chato, porque tem que estudar o dia inteiro. Tem que olhar o dia inteiro. Não tem essa coisa de fórmula mágica, tem um sisteminha que vai me falar quando comprar ou vender, porque senão, é o que você comentou, né? Todo mundo, eu não estaria fazendo isso para os clientes, estaria falando para mim, fechado, numa salinha em Bahamas, rico, não ia contar para ninguém. Então não existe isso. Não existe. Realmente tem que tomar muito cuidado. Eu não conheço esse livro Axiomas de Zurique, eu vou procurar, mas são coisas que as finanças comportamentais têm tentado explicar bastante, né? Inclusive as pessoas, quando compram ações, é importante elas terem na cabeça que é um investimento de longo prazo, né? Inclusive eu tenho lido alguns estudos que mostram que, da própria linha de finanças comportamentais, mostram que os investidores que compram e vendem ações querendo rentabilidade de curto prazo, a rentabilidade deles é menor do que as pessoas que compram ações porque olham os fundamentos da empresa e ficam com aquela ação por um prazo maior. Por quê? Porque se você ficar tentando comprar e vender ação no curto prazo para ter aquele retorno, mesmo day trade, que está muito na moda falar de day trade, o custo operacional disso é tão alto e a chance de você errar é tão maior do que quem fica com a ação por um longo prazo, porque comprou a empresa entendendo os fundamentos da empresa. Então, é bom a gente ter na cabeça que ganhos de curto prazo existem, não estou falando que é errado você buscar isso, pode buscar, mas trace uma estratégia de longo prazo e, eventualmente,
tente se aproveitar desses movimentos de curto prazo, mas se você tentar fazer isso recorrentemente, você só vai perder dinheiro, né? Perfeito. Que, aliás, é uma questão que eu vou buscar aqui da pergunta do Matheus e do Ramon, que é a seguinte: essas questões de day trade, os próprios derivativos, né? Os derivativos, que são instrumentos financeiros mais sofisticados, que têm um nível maior de complexidade, eles estão sendo muito falados ultimamente pelos blogueiros que estão aí, né? Então, eles têm incentivado as pessoas a usar esses instrumentos, que, agora eu vou fazer o link com a pergunta do Matheus, que são instrumentos tradicionalmente usados pelos fundos quantitativos. Então, os fundos quantitativos, que têm pessoas altamente especializadas em buscar essas distorções de preços ou em operar esses instrumentos derivativos, eles têm uma rentabilidade boa, nem todos têm uma rentabilidade acima dos outros fundos, é muito difícil ainda a gente usar os fundos quantitativos, existem poucos fundos que são muito bons, né? Mas isso tem trazido um movimento dessa busca desesperada por retorno de curto prazo, que nem todo mundo sabe aproveitar. Os fundos quantitativos, alguns aproveitam muito bem, mas existem muitos fundos quantitativos que ainda não firmaram o pé ali na estratégia de compra e venda, né? Para mostrar como que isso é difícil. Os seus investidores, Diego, eles também têm essa busca pelos derivativos, porque foram incentivados, porque viram um blog de alguém. Como que eles veem os fundos quantitativos e como você busca essa questão do curto versus longo prazo aí? Eu gosto de falar que aqui a gente é bem cético com isso. E é uma coisa que me preocupa bastante. A gente chega até a negar alguns clientes que vêm com esse objetivo de não quero o mercado de opções, né? Mas quando a gente fala de derivativos, né? O mercado de opções. E a pessoa vem e fala, não existe isso. Sai desse mundo que realmente é muito perigoso. Você pode perder tudo, você pode quebrar. É como você mesmo disse, o fundo quant são especialistas que estão o tempo inteiro. Você não vai acreditar que se você sentar na sua casa, hoje você é recém-formado, só porque você deu num blog, você virou agora um expert em derivativos. Você pode ser 1 em 1 milhão. O valor, a gente, junto com o Valor, a Miura, junto com o Valor Econômico, publicou uma matéria, acho que faz 1 mês e meio, mostrando uma estatística, que hoje mais de 98% das pessoas que operam day trade perdem. 98% não é que ganham pouco, perdem dinheiro. Porque elas não conhecem, porque querendo não day trade é comprar no mesmo dia, você tem que fazer uma análise muito ali naquele momento, então você tem que saber, de novo, é uma estratégia? Pode acontecer? Pode, é muito comum. Aconteceu recentemente, acho que quarta ou quinta semana passada, a gente tinha comprado aqui o relatório com promoções da JBS de manhã. Aí, acho que na hora do almoço, saiu a notícia que a JBS aceitou um acordo de leniência dos Estados Unidos, a ação subiu 11%. Aí sim, faz sentido, poxa. Eu esperava ganhar num dia. O que eu esperava ganhar algum tempo, ok, vamos fazer um day trade, porque aconteceu. Mas ficar buscando distorções o tempo inteiro, ou arbitragem, isso é para esses que estão dedicados o tempo inteiro. Eu gosto, particularmente, de fundos quant, gosto, mas consequentemente tem que, como tudo, não dá para generalizar, tem muitos bons e tem alguns que são horríveis e estão na mesma onda da moda, estão sendo lançados. O que eu falo? Pesquise, histórico, as pessoas que estão assistindo têm que saber que qualquer fundo de ações, de renda fixa, tem uma pessoa que pilota, que é o gestor. Conheça essa pessoa. E mais do que quem é a bandeira. Não, mas é o fundo quant do Itaú, é o fundo quant do Safra. Não muda nada a bandeira. É quem é a pessoa, quem é o piloto. Não adianta nada você estar voando na American Airlines, que é a mais conhecida, e botarem lá um menino de 8 anos para pilotar, o risco é gigante. Mas é a American Airlines. Não, é o piloto que importa. Então, conhecer o gestor. A gente aqui, Maria, a gente estuda muito o gestor, tá? A gente gosta de conhecer, a gente faz calls. Aqui o meu sócio, o Fábio, também ex-aluno da Facamp, e o Lourenço, eles têm toda semana call com casos e com os gestores para conhecer a estratégia, track record, o que eles vêm fazendo, como eles estudam. Porque, querendo ou não, quando o meu trabalho é de indicar não só investimentos diretos, quando é em ações, mas quando eu falo em investimentos indiretos é você passar o seu dinheiro para alguém pilotar, que é no caso do gestor, tem que conhecer essas pessoas muito afim. E eu gosto de fundo quant, mas, de novo, entender muito bem o seu perfil,
pequeno percentual da carteira para quem não tem esse perfil, porque a volatilidade desses produtos são muito grandes. Mas operar na física sozinho tem que tomar muito cuidado. Não, vou dizer aqui que a gente até, às vezes, até desincentiva e muito a visão de longo prazo. Né? Ok, quero operar derivativos, um exemplo, eu tenho 10 mil reais, vou pegar R$ 1.000, R$ 500, faz isso. Começa, de novo, aquela pílula do conhecimento. Às vezes as pessoas, elas aprendem com o erro ou com os acertos. Então a gente ajuda a pessoa. A gente tem aqui um assessor grafista na mesa, que tem um grupo nosso no Telegram, que fica dando, poxa, qual que é a opção? Porque é muito comum a pessoa falar, vou comprar ação. Eu falo disso, tem uma empresa que está muito na moda, a Cogna, uma empresa de educação. E recentemente ela explodiu e depois desvalorizou, e as pessoas criaram-se um mercado de derivativos nessa empresa gigantesca. Tinha uns clientes que 300%, mas tem cliente que perdeu tudo. Porque não conhece, de novo. É a falta de informação, de novo, é aquele sonho mágico. Então a gente não gosta muito, a gente desincentiva e fala assim, vai estudar primeiro. Estuda, porque nem eu com 11 anos e todo dia olhando o mercado, me sinto apto a operar esse mercado. Eu prefiro passar, eu tenho na física dinheiro investido em fundos quânticos, mas eu prefiro passar para um gestor especializado para operar esse mercado e um percentual pequeno da minha carteira. E olha que eu gosto muito, acho que hoje mais de 70% dos meus investimentos está em renda variável. Não, com certeza. Concordo com você. Quando eu estava em São Paulo, lá fazendo investimentos para fundo de pensão, quando um fundo de pensão procurava a gente para investir em algum fundo de investimento de qualquer classe que seja, a primeira coisa que a gente fazia era ir na casa do fundo para conhecer o gestor. Então, essa questão que a gente falou agora sobre os fundos de investimento imobiliários, eles não valem só para os fundos de investimento imobiliário. Se você olhar dentro dos fundos de ações, cada fundo é um fundo, cada fundo tem uma estratégia, cada fundo tem um gestor, não é tudo igual. Né? Então, é importante o investidor saber disso. Diego, para a gente finalizar, senão a gente vai passar muito nosso horário aí, eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente, porque é uma pergunta que fazem para mim, mas você que está no mercado, é mais jovem, eu queria que você contasse o seguinte, fala um pouquinho da sua trajetória, né, de formação profissional, e o que você buscou para estar onde você está hoje? É muito comum as pessoas me perguntarem, eu tenho que buscar certificação, eu não tenho, como que isso é visto no mercado hoje em dia? Se eu quiser trabalhar no mercado financeiro, o que é que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer? Então, conta um pouquinho da sua trajetória e de como a carreira do mercado está hoje em dia, por favor. Tá bom. Meu sonho era sempre ser diplomata, Maria, então busquei a Facamp e fiz Relações Internacionais, meu sonho era ser diplomata desde pequenininho, então entrei na Facamp em 2004 fazendo faculdade de Relações Internacionais, mas no segundo ano fui picado pelo bichinho da Bolsa, lá em 2006, ainda era uma época que o mercado está crescendo, eu falei, não, eu preciso entender o que é raio desse Ibovespa, e como você disse, aí me perguntou como que eu fui para buscar informação, não existia, né? Até então, como trabalhar nesse mercado. Então, eu vou pedir desculpa para você, mas eu matava uma aula na Facamp, ia até a biblioteca, tinha época da Gazeta Mercantil, era impresso, olha como que era. Eu ia lá, matava a aula na Facamp, ia na biblioteca, pegava a Gazeta, grifava a ação que eu achava que estava barato, que eu tinha dinheiro, ia no laboratório, entrava no home broker, e comprar. Perdi mãe-trocínio, né? Comecei com mãe-trocínio, né? Dinheiro da mãe. Não peça desculpa, Diego, era um motivo nobre. e era eu e um colega, e isso a gente falou, não, e a ideia de novo, esse anseio de empreender. Eu falei, não, de vez em empreender montando um negócio, vamos empreender buscando boas empresas para ser sócio. Essa era a minha ideia naquela época. Então, vamos entrar na bolsa, vamos entender. Então, a gente pegava a Gazeta, olhava, eu lembro a minha primeira empresa que eu comprei era a Vivo. Na época chamava Vivo Telefônica, ela custava R$8 a empresa. Nossa, é barata, vamos comprar essa, vamos ser sócios dessa empresa. E comecei assim. E de fato, minha mãe deu lá na época, eu lembro, tinha R$2, R$3 mil, acabou me emprestando, dando para mim, e eu fui conseguir em menos de um ano perder todos esses R$2, R$3 mil. Operei de tudo, opção, ação, comecei nesse mercado. E aí o que eu comecei a perceber que, como eu queria naquela época, era o sonho, como eu faço para ser um operador de bolsa, né? Aquela ideia, eu queria trabalhar na bolsa. E fui buscar informação. E no caso, ainda no Brasil, esse mercado era muito fechado. Então hoje está muito mais simples. Então
minha trajetória, terminei a faculdade de Relações Internacionais na Facamp, fiz economia na Facamp, depois até um MBA na Facamp nessa área de administração e economia, e acabei indo buscar certificações. A Bolsa ainda tem, tá? Para quem quiser, a Bolsa tem vários cursos, eu recomendo o laboratório da Bolsa Educacional, é muito bom. Tem outras empresas especializadas que dão treinamento aí em educação financeira para trabalhar nesse mercado, então é muito comum algumas, FK Partners, Sampo, então existem hoje várias, depois eu posso passar para quem me perguntar, para buscar curso de formação. E aí, a minha trajetória foi, quando eu terminei a faculdade em 2008, em 2008 eu fui queria trabalhar, meu sonho é trabalhar numa corretora, acabei tendo a crise, então ninguém contratava nada, treinei de banco, não tinha nada, não consegui, me frustrei, fui trabalhar em São Paulo, no Eletropaulo, mas fiquei fazendo o quê? De novo, não é o correto, de vez em ficar trabalhando, entrava no home broker e operava, e aí operava para uns amigos do trabalho, até para o meu chefe na época, aí lá, e dando dica, achando que sabia, né, tudo, mercado maravilhoso e tal, enfim, e aí eu acabei pedindo demissão depois de 9 meses na empresa e montei a Miura com foco de ensinar as pessoas, montei uma escola financeira para ensinar as pessoas a investir na Bolsa. Imagina, eu tinha 23 anos na época, se eu soubesse hoje eu não teria feito, né, porque é muito novo para achar que o menino de 23 é capaz de ensinar, mas de novo, porque ninguém sabia, então, e como eu... Jovem, né? Jovem. Mas, graças a Deus, né? Que graças a Deus. Mas é isso, por isso que eu gosto aqui na Miura, a gente tem um processo de estágio todo ano, aqui sempre é preenchido por ex-aluno da Facamp, desde os 11 anos sempre tem, porque a gente tem o jovem, ele sonha, ele tem ambição de querer. Só que uma coisa que eu sempre aprendi com o meu avô, você quer ser lixeiro ou você quer ser médico cirurgião? Você quer ser, faça bem feito. Então não adianta você querer, tem que estudar. Então eu fui, estudei, fiz todos os cursos da Bolsa e descobri que existia uma certificação, e até esse é um ponto legal. Para quem quer trabalhar hoje no mercado financeiro, quer trabalhar em corretora, em plataforma, em banco de investimento, existe uma certificação chamada da Ancor, que é de um assessor de investimento. Hoje, Maria, existem apenas 12 mil profissionais no mercado de assessores de investimentos, em torno de 2 mil pessoas que acabam atuando com isso. Então, ainda é um mercado muito pequeno, muito 2 mil empresas com 12 mil profissionais. Na época que eu virei um assessor, era de investimento, ainda não tinha nem 4, 5 mil, muito pequeno isso. E é bom o pessoal saber que não precisa ser formado ainda, tá? Se você estiver cursando a faculdade, você já pode prestar essa certificação. E isso é uma condição sine qua non. Não pode trabalhar no mercado sem essa certificação. Por mais que a pessoa fale, eu entendo tudo do mercado, com isso, é obrigatório. Já a CVM exige essa certificação de assessor de investimentos. Existem outras. Quem quer ir para a área bancária, CPA 10, CPA 20, CEA, são certificações para o mundo bancário. Para o mundo de bolsa, corretores, plataformas, aí sim é essa certificação do assessor de investimento. Então, a dica que eu dou para quem quer começar nesse mercado, e já é um diferencial, que foi para mim na época, sair da faculdade com essa certificação. Porque a gente que está acostumado, Facamp, estudar, quer estudar mais 2 horinhas para certificação, né? Basta se dedicar, e tem cursos especializados. Então, a minha trajetória foi isso, lá em 2010, 2009, final de 2009, eu acabei montando a Miura com foco de ajudar as pessoas e acabei fazendo o quê? Me juntando a algumas pessoas que eu já conhecia e a gente montou. Então, hoje, assim, para mim é um sonho realizado. Depois de 11 anos, a gente está com 28 pessoas na empresa, 6 escritórios, aqui Campinas ainda é sede, mas a gente tem Sorocaba, Londrina, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro. Eu falo que a gente ajuda hoje e assessora mais de 1.500 clientes com uma carteira de 580 milhões de reais. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande você cuidar do dinheiro dos outros. Então, e trabalhar no mercado financeiro, você trabalha com uma coisa que realmente é importante. A pessoa quer com o dinheiro, e não é o seu, é dos outros. Então, informação. Só uma curiosidade, até 2020, 2018, a empresa tinha quase 9 anos, eu obrigava todo mundo a usar terno e gravata. Como a gente era muito novinho, pelo menos você enganava quando você punha a terno e gravata aqui para poder fazer. Então, o pessoal vem, mas é igual óculos, né? Igual óculos. Porque
e eu sempre falei para todo mundo trabalhar aqui comigo, você pode ser jovem, e as pessoas têm um pré-conceito, acho que o jovem não sabe, porque você imagina, Maria, como que eu vou chegar para uma pessoa de 40, 50 anos, eu com 23, 24, falar que eu vou ajudar, eu vou ensinar ela a investir melhor o dinheiro dela. Como que a gente fazia isso? A falta de experiência, a falta de idade com conhecimento. Então é isso, é estudar, é conhecer, é debruçar, você ter sempre bons argumentos, sempre saber o que tem de novidade. E esse nosso mercado não existe rotina, todo dia é um dia diferente, todo dia. Então, eu já falo até para o pessoal, a certificação é o primeiro passo, o segundo é gostar de estudar e trabalhar. Como eu amo o que eu faço, eu trabalho no mínimo 14 horas por dia, no mínimo, porque das 9 da manhã às 6 que o mercado está aberto, meu foco é 100% em olhar a carteira do meu cliente. Depois das 6 é estudar o mercado para saber o dia seguinte, e eu faço isso há 11 anos, não só eu, como todo mundo. Então, é uma atividade que requer extremamente o quê? Conhecimento e estudo, e principalmente a certificação. E até para motivar quem está nos assistindo, esse nosso mercado é um mercado em franco crescimento. Falta profissionais, hoje falta. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, tem mais de 1.200.000 assessores de investimentos. No Brasil temos 20 mil. Né? Hoje, 96% do dinheiro das pessoas estão nos bancos, só 4 em plataformas. De 4 a 6, agora aumentou um pouco. Mas, assim, que seja 6%, ainda tem muito a ensinar a pessoa. Então, falta muito, muito, muito profissional. E eu falo que a Miura, em 11 anos, a gente tem vagas abertas. Então, já deixar aqui na hora, quem quiser conhecer um pouquinho, pode vir nos procurar, porque a gente tem vaga aberta. E não só nós, todos os meus amigos que têm empresas de assessoria de investimento, falta profissionais com a certificação. Então, assim, é um mercado que, enquanto os outros você já vê saturado, que está, o mercado de assessoria de investimento está em franco crescimento, né? Então, eu acho que serve até de incentivo para quem quiser seguir nessa área. Primeiro, tire a certificação, estude, conheça. Se quiser buscar informação, eu, como ex-aluno e entusiasta da profissão, posso ajudar quem quiser procurar, bater um papo, passar aqui no escritório. A gente explica um pouquinho, desmistifica muito do que é esse sonho. A pessoa ainda acha que não, vou ficar operando loucamente no telefone, Lobo de Wall Street, né? Lobo de Wall Street, eu lembrei disso. O pessoal assistiu o Lobo de Wall Street, acho que você não tem nada disso, lado romântico, né? Não tem nada disso. Então, lágrimas e suor, né, Diego? Exatamente, mas a certificação, só reforçando, é hoje uma condição obrigatória, a CVM exige. Exato. Então, legal, eu agradeço muito, Maria. Imagina, eu que te agradeço. É muito bom esse bate-papo com você aqui, acho que esclareceu bastante para quem nos assiste. Tem um monte de aluno meu ali assistindo, ex-alunos também. Eu fiz questão de trazer para você anseios deles, né, que me perguntam muito. E a gente está sempre à disposição, né? A gente está construindo um mercado financeiro novo, um mercado financeiro com mais conhecimento, com mais solidez. E nós, o pessoal que está assistindo aí, todo mundo, que a gente possa fazer um mercado financeiro com responsabilidade sempre, né, Diego? Que tem tudo a ver com isso que você falou. Exatamente. Muito obrigada, viu, Diego? Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, Maria. Agradeço a todo mundo imensamente. Em nome aí de todo mundo aqui, eu queria agradecer a Thaís, aí o pessoal, os alunos, os diretores da Facamp. Eu acho que isso é importantíssimo. Se tivesse isso na minha época, de trazer gente para contar sua experiência, acho que a gente sai muito melhor, né? Hoje existem grupos na Facamp na área, tanto DCE, como Qualitas, como até o grupo que o pessoal montou hoje, que visita corretoras, visita bancos. Acho que isso é fundamental, ter esse conhecimento do mercado antes de sair da academia. Você já vai testando, isso é fundamental. Então, queria parabenizar aqui vocês, os alunos aí, agradecer. Maria, foi um prazer pelo bate-papo, e é melhor, Thaís, encerrar, porque senão eu vou falar até as 2 da tarde, tá? Então, tá bom. Corta já. Obrigada, Diego, obrigada à nossa audiência, obrigada, DCE. Thaís, é com você. Eu queria agradecer, então, primeiramente, os nossos convidados, Diego Ramiro e a professora Maria Paula. Também queria lembrar todo mundo que às 15h30 a gente vai ter uma conversa também muito legal com o professor Lício Raimundo e o Gabriel Galípolo, né, que é presidente do Banco Favor. E não esqueçam, então, de marcar a presença no link que foi